Bom, nós vamos, antes de nós começarmos a nossa exposição, nós vamos basear a nossa exposição hoje em cima de dois textos. Um a gente já leu, né, que está lá em João capítulo 8, do verso 12 ao verso 20, mas eu vou me deter aqui apenas no verso 12. Esse é o primeiro texto, que diz assim: de novo, Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E o segundo texto da nossa exposição de hoje está em Mateus capítulo 5, verso 14. Que diz o seguinte: vocês são a luz do mundo. Então nós vamos tratar, irmãos, desses dois textos hoje. O que é que Jesus quis dizer quando disse que era a luz do mundo? E o que é que Jesus quis dizer quando disse, vocês são a luz do mundo? Claro, logicamente, que Mateus 5,14 está amparado sobre a declaração de Cristo em João 8,12. Então, o pano de fundo de Mateus 5,14 é João 8,12. Então, nós vamos tratar desse texto hoje. Vendo, não é, a cumplicidade amorosa de Cristo em nos fazer, em nos dar a sua luz, para assim como Ele é a luz do mundo, nós sejamos tal qual Ele é, a luz do mundo. Logicamente, não é, o nosso papel como luz do mundo não tem a dimensão da plenitude dele, mas onde nós estamos inseridos no contexto social, a nossa luz deve refletir tal qual a luz de Cristo. Irmãos, isso é algo assim impactante. Impactante. Se você para um pouco para pensar nas implicações, né, graciosas dessa afirmação de Cristo a partir do seu autotestemunho, você vai ficar assim, querendo uma lógica para entender. Desculpe. E você não vai entender. Porque Deus, né, dessa forma, trabalha e se manifesta entre os homens. Entre os homens. Vamos discorrer o nosso texto de hoje. Primeiro, analisando de perto os versos 8, o capítulo 8 de João, versos 12 a 20. O que é que tem nesse capítulo aqui? Não é? Ou nesses versos aqui do capítulo 8? É mais uma controvérsia que os fariseus levantam contra o testemunho de Cristo. No contexto do capítulo 8, a primeira controvérsia imediata aqui foi com o perdão de Jesus à mulher samaritana. E agora, a controvérsia aqui, a tensão aqui, né, que os fariseus querem a todo custo pegar Jesus numa cilada para poder condená-lo e matá-lo. Não é? A questão aqui agora é esse testemunho de Cristo. Que ele diz que se você dá testemunho a respeito de si mesmo, você é mentiroso. E Jesus vai dizer, olha, o meu testemunho, ele tem outra testemunha, ou outras testemunhas. Mas só que vocês estão tão cegos que não conseguem ver. É o que nós vamos ver aqui no texto hoje, né? E por que Jesus falou, não é, que era a luz do mundo. E é interessante que o texto começa de novo. Se você procurar no Evangelho de João, onde foi que ele disse isso, eu sou a luz do mundo, você não vai encontrar, da forma que está escrito aqui. Mas nós vamos perceber que o Evangelho de João é o Evangelho que revela Jesus Cristo como a luz do mundo. Então, esse de novo aqui é porque já foi testemunhado por outros que ele era a luz do mundo. Então, ele diz de novo, eu vos digo. João inicia o capítulo 8 narrando o encontro de Jesus com uma mulher acusada de adultério. E o desejo de seus acusadores, né, era acusá-lo dele descumprir a lei de Moisés ou descumprir a lei romana. Senhor, a lei de Moisés manda apedrejar, o que é que tu dizes? Então, nesse questionamento dos fariseus para Cristo, estava por trás
não é, duas leis aí que qualquer atitude de Jesus quebraria uma delas. Se Jesus manda apedrejar, ele seria condenado pelo Império Romano, porque no contexto, Israel era cativa de Roma e só Roma tinha o poder da espada, o poder de condenar a morte de alguém. Só Roma, mais nada. É tanto que Jesus é condenado por Roma, não pelo tribunal, não pelo sinédrio. Por mais que o sinédrio quisesse fazer isso, não podia, porque ele ia quebrar a lei romana. E se Jesus não mandasse apedrejar a mulher, o sinédrio o acusaria de blasfêmia. Olha aí, quebrou a lei, tem que ser condenado. Então a gente percebe aqui que no contexto aqui, Jesus está aqui numa situação difícil, né? Numa situação, né, aparentemente, né, difícil. E como é que ele responde? Como é que ele dá a resposta desse contexto aqui? Muito simples a resposta dele. Não é muito simples não, irmãos. Ninguém esperava. Na verdade, ninguém esperava essa resposta. Os fariseus não esperavam que ele dissesse isso. Ora, quem tiver sem pecado, que atire na mulher a primeira pedra. E o que aconteceu com o desenrolar da narrativa? Um a um foram indo embora, dos mais velhos aos mais jovens. E ele perguntou à mulher, cadê teus acusadores? Interessante isso, né? Porque quem poderia acusar ali a mulher? Só Jesus Cristo, que era o único sem pecado. Mas o que é que Jesus faz? Nem eu te acuso, vá e não peques mais. Esse aqui é o ponto. Esse aqui é o ponto. Então, João revela em seu evangelho que Jesus é o cumprimento profético da vinda da luz da salvação de Deus para o mundo em trevas. João faz isso. Isaías, irmãos, não é? Também ele fala sobre isso, ele profetiza sobre isso. Não é? Ele diz assim, Isaías 9:2, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Ora, era do conhecimento dos fariseus todas as profecias e os profetas. Então eles sabiam disso. Em João, de 1 a 4, João capítulo 1, verso 4 e 5, o apóstolo anuncia a chegada de Cristo, né, e dizendo que a profecia de Isaías está cumprida. Ele diz assim, nos versos, João capítulo 1, 4 e 5, versos 4 e 5, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Então, o que nós estamos vendo aqui, irmãos, é João, em seu evangelho, trazendo a revelação do Velho Testamento, que apontava, que anunciava que Jesus era a luz do mundo. Então, ele não está fazendo aqui nada novo, apenas anunciando. No fato aqui de João 8, o que é que Jesus faz aqui? Jesus corrobora, Jesus diz, está cumprido, eu sou a luz do mundo que foi anunciada pelos profetas e pela lei do Velho Testamento. Irmãos, qual o tema do nosso sermão de hoje? É a cumplicidade de Jesus ao afirmar, eu sou a luz do mundo. Há uma cumplicidade aí. A gente tem que perceber isso. Por quê? Porque Mateus 5,14 vai apontar justamente para isso. Essa cumplicidade de Cristo. Em não só ele ser a luz do mundo, mas isso ser replicado em seus discípulos, na sua igreja. Ele é cúmplice desse derramar, dessa bênção sobre a sua igreja. O fato é, Jesus é a luz de Deus no mundo, ainda hoje. A primeira vez, irmãos, que a palavra luz aparece na Bíblia é em Gênesis 1:3, que diz assim, então disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa. A primeira coisa que Deus chamou à existência foi a luz. Isso não quer dizer que Deus vivia na escuridão. Antes, pelo contrário, sua luz é maior e mais intensa que a luz do sol. O que está acontecendo em Gênesis 1:3 é Deus chamando do nada o mundo físico, a existência, e a luz é parte primeira da criação.
Deus, pelo poder da sua palavra, traz a luz da existência para o mundo que ele estava criando, o mundo perfeito que ele estava criando. Apocalipse 22:5, né, testifica a verdade sobre o resplendor de Deus ser maior do que a luz criada. Apocalipse 22:5 diz o seguinte: então já não haverá noite, e não precisarão de luz, de lamparina. Claro que aqui é o contexto da época. E nosso contexto hoje é luz fluorescente, são essas luzes modernas aí. Nem a luz do sol, porque Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Então a gente percebe, irmãos, que a luz que nós temos aqui, ela é inferior e muito ao resplendor da luz de Deus. É sempre bom lembrar, todas as coisas criadas são sempre menores e dependentes do seu Criador. Ser menor não é ser inferior, são perfeitas, mas elas estão subjugadas ao seu Criador. E dentre isso está a luz que Deus criou. Então, todas as esferas da criação, a vida animal, a vida vegetal, a vida mineral, a vida humana, vieram à existência após Deus criar a luz. A luz é a primeira necessidade básica para a vida prosperar. A segunda é a água, conforme Gênesis 1:6. Então, quando Jesus diz que é a luz do mundo, então ele é a necessidade básica para que vivamos em comunhão com Deus. Por isso ele diz, eu sou a luz do mundo. Porque sem a minha luz ninguém tem comunhão com Deus, ninguém conhece a Deus, ninguém se chega a Deus. Se o seu coração não foi iluminado pela luz que eu trago para vocês. Jesus no Evangelho de João testemunha de si mesmo, dizendo, eu sou a luz do mundo. A pergunta que fazemos ao texto é, que luz é esta? E que mundo é este que Jesus está se referindo? A resposta é revelada pelo apóstolo João no primeiro capítulo 1, nos versos 4, 5 e 9 do seu Evangelho. Ele diz assim, primeiro no verso 4, aqui a respeito da luz. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Entenda isso aqui. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então a primeira resposta a respeito, é que ele pergunta aqui, que luz é esta? É a luz para que os homens tenham vida. Mas a vida sem o pecado, sem a escravidão, sem as trevas em seu coração. A vida dos homens está atrelada à luz de Cristo. Jesus, por meio da sua luz, traz a verdadeira vida e o conhecimento de Deus para aqueles que creem em seu testemunho, nessa verdade. A segunda resposta está no verso 5, que fala sobre as trevas. Escuridão é trevas, a mesma coisa. Que no contexto é a condição em que o mundo está. A humanidade tem uma vida condenada à escuridão por causa do pecado. Trevas no contexto aqui é o pecado. Por isso que Deus envia sua luz por meio do seu Filho para resgatar pecadores da escuridão do pecado. Isso aqui é graça, irmão. Isso aqui é mensagem redentiva, esperançosa, consoladora. Para mim e para você. A respeito do testemunho de Cristo. Então, João aqui, e o que nós estamos vendo aqui é o testemunho de Cristo. Eu dizendo, eu sou a luz do mundo. João capítulo 1, verso 9, fundamenta essa verdade. E diz assim, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. A verdadeira luz, não a lamparina, não a luz fluorescente, não a luz do sol. Elas têm o seu papel na nossa sociedade e na história, mas essa luz não vai trazer o foco que dispersa as trevas do nosso coração.
só a luz verdadeira que é Cristo. O Salmo 19, é interessante isso aqui, revela, né, a verdade do verso 9. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. Então, o Salmo 19, no verso 1, está falando da criação de Deus, do esplendor da criação de Deus. Mas a pergunta é que nós fazemos aqui ao Salmo 19. Quem poderá discernir o derramar da glória de Deus na revelação da sua criação? Inclusive, na luz que há em Cristo. Desculpe, irmãos. O Salmo 19 responde, no verso 7, dizendo o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Jesus testemunha de si mesmo: eu sou a luz do mundo. Esse testemunho é fiel e dá sabedoria aos simples. Somente aquele que crê no testemunho do Senhor discernirá a glória de Deus sobre a sua criação e de uma maneira plena. Em seu Filho Jesus Cristo, a luz de Deus vinda ao mundo para iluminar os corações tomados pelas trevas do pecado. No capítulo 1, irmão, de João, versos 4, 5 e 9, né, há alguns pontos que nós devemos observar aqui para o nosso entendimento. Primeiro, a condição da humanidade. O pecado apagou a luz de Deus do coração dos homens. Segundo, a misericórdia de Deus em enviar por meio de Cristo a sua luz ao mundo. Terceiro, a graça redentiva de Deus dando em Cristo a vida eterna. Então Jesus está testemunhando isso, quando disse: eu sou a luz do mundo. Não é outra coisa. Esse testemunho de Cristo, ele é testificado pelo próprio Pai. Eu e o Pai somos um. Então ele não testemunha sozinho. Esse é o ponto aqui em João 8, do 12 ao 20, que os fariseus não conseguiam entender isso aqui. Voltemos aqui a João 8, 12 a 20. A atenção desse texto gira em torno de um único problema: a cegueira espiritual. Esse aqui, irmãos, é o grande problema desse texto. E não só desse texto, mas de todo o confronto de Cristo, né, com o seu povo. A cegueira espiritual. Primeiro, a cegueira quanto ao testemunho da pessoa de Jesus Cristo, nos versos 13 a 14. Eles não creram no testemunho pessoal de Cristo, chamaram Cristo de mentiroso. Segundo, a cegueira quanto à justiça de Deus. Jesus Cristo diz: eu não julgo ninguém, nos versos 15 e 16. Eu não vim julgar esse mundo. Vai ter essa época, vai ter esse contexto, mas agora eu vim como Messias, como Salvador, como remidor daqueles que se arrependem dos seus pecados. E terceiro, a cegueira quanto ao conhecimento de quem é o Pai, no verso 19. Porque aquele que vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Muita gente, irmãos, em nosso meio pergunta: eu queria ver a Deus. Muita gente pergunta isso e se questiona a respeito disso. A resposta é: olha para Jesus Cristo. Mas como é que eu vou olhar para Cristo? Leia os evangelhos. Está lá a revelação da sua pessoa, claríssima. Leia o evangelho de João, ele dá testemunho de si mesmo. Eu sou a luz do mundo, eu sou a água da vida, eu sou o pão. Eu sou a ressurreição. Então ele está sempre testemunhando a respeito de si mesmo. Ele está ali se revelando e também revelando quem é o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Observando o que está acontecendo em João 8, 12 a 20, vamos perceber que a resposta de Jesus está relacionada com o perdão dado por ele à mulher adúltera. Ali ele já revela que é a luz do mundo. Por quê? Porque ele dispensou luz ali. Não só para a mulher, mas para também os seus acusadores. Porque quando ele diz:
Quem não tem pecado, atira a primeira pedra, ele está chamando ali, irmãos. Aqueles acusadores ao arrependimento. Está expondo, a luz entrou no coração deles e expôs o pecado de cada um. Porque Jesus não condenou nem os acusadores. Não condenou, lê o texto. Não houve nenhuma acusação, a não ser uma resposta que confronta a realidade humana com o seu pecado. E o que se espera disso? Arrependimento. A primeira resposta de Jesus diz respeito à revelação da luz de Deus entrando no coração da mulher adúltera, trazendo o perdão de Deus por meio da luz da vida de Cristo. A minha luz entrou no coração dela. E ela recebeu o perdão de Deus. A maneira clara para entendermos a ação de Deus nesse contexto do perdão da mulher samaritana é por meio do seu testemunho pessoal no contexto do texto. Eu sou a luz do mundo. A mulher recebe o poder da luz de Deus por meio do perdão mediado por Cristo. E ao mesmo tempo, a mesma luz que iluminou a mulher ilumina ou iluminou o coração dos seus acusadores. Porém, eles fogem da luz, eles resistem à luz, eles escolhem as trevas. Ambos, tanto a mulher como os seus acusadores, eram dignos do juízo de Deus, pois eram pecadores. Ambos foram confrontados pela luz de Cristo. A mulher não resiste e vai aos pés de Cristo. Seus acusadores resistem e fogem de Cristo. Ela recebe a luz de Cristo por meio do seu perdão. Vá e não peque mais. Irmãos, esse é o testemunho de Cristo. Por isso que Ele é a luz do mundo, que Ele ilumina nossos corações, Ele quebranta os nossos corações, Ele nos mostra o nosso pecado, Ele quebranta a nossa vida ao arrependimento. E espera essa atitude de confissão, de quebrantamento entre Ele, reconhecendo isso. A segunda resposta de Cristo nesse texto aqui, para os fariseus, não é a seguinte: é meu Pai quem julga. Sendo assim, o meu juízo é perfeito, o meu juízo é: eu sou a luz do mundo. Ora, Jesus estava julgando ali, tanto a mulher como os acusadores, quando Ele disse que era a luz do mundo. Era a sua justiça. Que justiça? Justiça de salvação, irmãos, não de condenação. Nem eu te condeno, disse a mulher. Vai e não peque mais. Cristo está dizendo: não vim neste momento para julgar o mundo, mas trazer a luz da salvação de Deus para pecadores arrependidos. Esse é o seu testemunho, quando ele afirma isso. Jesus confronta o juízo segundo os padrões humanos e aponta para o perfeito juízo de Deus por meio da sua vida. Qual eram os padrões do juízo humano aqui? Vamos apedrejar essa mulher. Mas o fato é, cadê o adúltero? Quem não está com ela, o que é que a lei manda fazer? Apedrejar os dois. Cadê o homem que não está aqui? Você está vendo a parcialidade do julgamento deles? Os padrões que eles estão julgando. Mas ele diz: olha, não. Eu vim para perdoar os pecados, para salvar. Irmãos, nós estamos vivendo esse tempo de graça, de salvação, do perdão de Deus. E nós temos jogado fora, irmãos, ou banalizado muito isso. Nós não temos percebido isso, que é o tempo da graça. Ele vai voltar, vai, mas não mais como Messias, não mais como Salvador e Redentor, mas agora como justo juiz, para julgar os homens e os seus atos. Os fariseus no texto aqui, irmãos, estavam julgando segundo os padrões do mundo, segundo o modo deles interpretarem e aplicarem a lei de Moisés. E dentro desse contexto, eles acusam Jesus de dar falso testemunho de si mesmo. Olha o verso 13. Você
está mentindo, porque você está dando testemunho a seu próprio respeito. Isso não se faz, a lei proíbe isso. Falta luz, irmão, no coração deles para verem que Jesus é a luz de Deus enviada ao mundo. Para todo aquele que nele crer, não viva mais nas trevas do pecado e da condenação eterna, mas que receba a vida que procede da luz de Cristo. É justamente isso que Jesus diz como testemunho de si mesmo. Preste atenção, fariseus, meu público e ouvintes. Preste atenção aos profetas. Atentem para o que Isaías diz no capítulo 9. Observem, eles estão dando meu testemunho a meu respeito. Então não só sou eu que estou dando testemunho de mim mesmo, mas toda a Escritura que vocês defendem e pregam e ensinam, dando testemunho a respeito de mim. E meu testemunho é verdadeiro, não é falso, porque a fundamentação dele é a palavra do meu Pai. A cegueira de vocês é tão grande que vocês, mesmo sendo povo de Deus, tendo recebido a lei dada por Deus e os profetas que testemunharam a meu respeito, vocês, mesmo assim, vocês me rejeitam. Vocês não me querem. Vocês querem as trevas, a escuridão. Preste atenção, escute Israel, observe a lei e os profetas. Eles dizem de onde eu vim e para onde eu vou, que esse é o questionamento aqui dos fariseus. Mas vocês não sabem de onde venho nem para onde vou. Quando Jesus afirma que é a luz do mundo e quem o segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, estava revelando a redenção de Deus para uma humanidade atolada na escuridão do pecado, sem qualquer reação para Deus, a não ser o desejo de condená-lo por algum deslize e matá-lo, como ainda é hoje, irmãos. Observe hoje os movimentos das minorias que estão na nossa sociedade. O que eles defendem, o que eles proclamam, o que eles querem, tem nada a ver com Deus, irmãos. Nada a ver com Deus. Cristo está dizendo que a cegueira a respeito dele e de Deus está sobre toda a humanidade. E somente a luz de Cristo pode destruir as trevas do coração humano e revelar quem é Deus, de onde ele veio e para onde ele vai. No caso aqui, ele já foi, e onde ele está hoje. Jesus está dizendo que a cegueira deles a respeito do conhecimento de quem ele é, impede que eles conheçam o Pai por meio dele, no verso 19. Não é à toa, irmãos, que Jesus afirma, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O presente trazido pela luz de Cristo são dois. O primeiro, poder para segui-lo. O segundo, receber a verdadeira vida. Quanto ao poder para seguir a Cristo, isso é revelado pelo apóstolo João no capítulo 1, verso 12, que diz assim, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. A pergunta que fazemos a esse texto é, que poder é esse que foi dado para sermos filhos de Deus? E a resposta é, o poder da submissão e da obediência. Esse é o poder que Deus nos dá para estar em sua presença. Esse é o poder que a luz de Deus traz para mim e para a sua vida, o poder da submissão a Cristo e da obediência à sua palavra. Irmãos, as implicações com esse testemunho de Cristo é fabulosa. As verdades são tremendas para mim e para você. Agora vamos voltar os nossos olhos para o texto de Mateus 5,14.
a cumplicidade do amor de Deus aqui em repartir a luz do seu Filho com seus discípulos. Na mesma responsabilidade. Irmãos, isso é gracioso demais. Quando a gente começa a entender e a observar essas coisas, a primeira reação que tem, que nós dizemos é: Senhor, eu não mereço isso. Eu não tenho capacidade, né, de refletir a luz de Cristo na minha vida. Mas nós não temos mesmo, não. Porque quem vai refletir não é você. Você vai receber. Ela vai fluir através de você. Quando você se submete e obedece à palavra de Deus, a luz de Cristo brilha em você. Cumplicidade é a participação direta ou indireta em algo. No contexto aqui, é Cristo participando em repartir a sua luz com os seus discípulos. Ele é cúmplice disso, mas uma cumplicidade benéfica, boa, prazerosa, redentiva, eterna. Quando lemos Mateus 5,14, à luz de João 8,12, temos a participação direta de Cristo dando a sua luz para os seus discípulos. O fato mais impactante na relação de Cristo com os seus discípulos está nesse texto. Jesus afirma: vocês são a luz do mundo. Ora, ele acabou de dizer que ele era a luz do mundo. E agora ele olha para os discípulos e diz: vocês são a luz do mundo. Irmãos, é uma divisão, é uma repartição, é uma comunhão, não é? Dessa mensagem fabulosa da redenção de Deus para a humanidade. Como assim, Senhor? Não é o Senhor que é a luz do mundo? Como diz em João 8,12? E como o Senhor agora afirma em Mateus 5,14, que nós somos a luz do mundo? Como isso pode ser? Não é um mistério? É um mistério, irmãos. É um mistério. E mistério de Deus, às vezes, ou quase todos, não tem explicação, e nem ele explica esses mistérios. Jesus aqui não explica porque ele nos chamou de luz do mundo. Apenas diz que nós somos e mostra aqui os objetivos desse presente dado por ele a mim e a você. O fato é, há mistérios em Deus que nenhum homem é capaz de entender. Há propósito em Deus que a mente humana não consegue fazer a conexão lógica. Deus não dá explicações e nem revela o porquê de seus mistérios e de muitos dos seus propósitos a ninguém. Ele apenas faz, mas olha só, os seus mistérios e os seus propósitos são redentivos. São redentivos, irmãos. Isso é claro, é um conceito básico. Isaías 55, de 8 a 11, diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Logicamente aqui isso é uma chamada para o povo de Israel buscar os pensamentos de Deus e buscar os seus caminhos. Mas o nosso contexto aqui é com relação aos mistérios de Deus, que nós muitas vezes não alcançamos. E devemos nos submeter e obedecer, simplesmente isso. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que se dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Qual é a palavra de Mateus 5,14? Vocês são a luz do mundo. Irmãos, essa palavra de Deus aqui para nós vai fazer o que lhe apraz e vai prosperar nos seus propósitos, independente se nós entendamos isso ou não, ou se aceitamos ou não importa isso aqui, o fato aqui. O fato é que aqui há uma cumplicidade de Jesus em nos chamar de luz do mundo. Isso devia ser para mim e para você, ou deveria ter um efeito em mim e você de
tremer as bases. Porque a nossa vida, ela deve refletir a luz de Cristo. De que maneira? Por meio das nossas obras. O fato é, irmãos, se os filhos de Deus receberam dele poder para serem submissos e obedientes a ele por meio de Cristo, o que importa, ao tomar conhecimento do texto de Mateus 5,14, é submeter e obedecer a palavra de Deus revelada no texto. E crer nisso, e acreditar nisso. Jesus compartilha sua luz com os seus discípulos para que eles, assim como ele, resplandeçam entre os homens por meio das boas obras em Deus. Vamos lá para Mateus 5,14 aqui. Estou acabando aqui, irmãos. Terminando aqui. Ele diz assim, em Mateus 5,16. Olha só que coisa linda aqui. Assim, brilhe também a luz de vocês dentro dos homens, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Irmãos, assim como a luz de Deus brilhou em Cristo, e Cristo glorificou a Deus por suas obras, da mesma forma, do mesmo modo, a luz de Cristo está brilhando em nós, para que pelas nossas obras em Deus, Deus seja glorificado entre os homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Não se esconde isso. Nós não temos como nos esconder nesse mundo. Por quê? Porque brilha em nós a luz de Cristo, a luz de Deus. Ele vai mais além aqui. E nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar alto, adequado, que ilumina, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Olha só, ilumina bem a todos que estão na casa. Aqui não é ilumina a casa. Observe aqui o que está acontecendo aqui, irmãos. A luz aqui é para iluminar os homens. A luz de Cristo é para iluminar a mim e a você. Assim, aí ele vai dizer aqui, ó. Assim também, esse também aqui se refere a ele, a Cristo, as suas obras, a luz de Deus nele. Assim também a luz de vocês brilhem diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. A nossa pergunta é, irmãos, quais são as obras? Tanto em João 8, 12 a 20, e quais são as obras de Deus em Mateus 5, 14 a 16. Isso aqui é claríssimo aqui. Primeiro vejamos em Mateus 5, 14 a 16, que obras são essas a que Cristo se refere. No contexto de Mateus 5, 14 a 16, as obras que glorificarão a Deus estão na prática das bem-aventuranças. Logo no contexto anterior, olha só. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, que serão consolados. Olha aqui, ó. Bem-aventurados os mansos, mansidão, porque darão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, que serão consolados, serão saciados. Olha aqui as obras. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha só. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados que são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Há alguma reação aqui? Nenhuma. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então está aqui as obras que glorificam a Deus, que fazem a luz de Cristo brilhar em nossa vida e irradiar os outros. E em João 8,12, qual é a obra de Cristo ali? Irmãos, ali é o perdão de Deus para todos, sem exceção. Sem exceção.
o perdão de Deus. Cristo ali diz à mulher, nem eu te condeno, vai e não peques mais. A obra de Cristo nesse contexto foi o perdão de Deus em Mateus 8, em João 8, 12 a 20, em Mateus, as bem-aventuranças. Irmãos, do mesmo modo, a luz de Deus vai brilhar em seus discípulos, quando eles colocarem em prática as bem-aventuranças e o perdão de Deus. Isto fará com que os homens glorifiquem a Deus. Esse é o propósito, não há outro. Assim como Cristo glorificou a Deus com as suas obras e o teu testemunho, irradiando a luz de Deus. Conclusão, irmãos. É justamente nesse contexto de total cegueira a respeito de Deus, provocado pelo pecado, que ele se apresenta como a luz do mundo. Na afirmação de Jesus está explícito a realidade das trevas do coração do ser humano. Está também revelado a redenção de Deus para todo pecador que se arrepende. Vai, não peques mais. Está explícito a graça da misericórdia de Deus, superabundando neste mundo de trevas com a luz de Cristo em nós, para que os homens glorifiquem a Deus e se arrependam dos seus pecados. Irmãos, esse texto é fantástico. É glorioso demais. Algumas aplicações, irmãos, para a nossa vida prática. A primeira, examine as Escrituras, pois é somente nela que você vai encontrar a luz de Cristo para iluminar a sua vida. Não deixe-se levar pela religiosidade das suas crenças e convicções. Isto trará a cegueira espiritual, como trouxe para os fariseus no contexto do texto aqui. Se disponha e se esforce para estudar a Bíblia, observando que o maior sinal da redenção de Deus está na luz de Cristo Jesus, a luz eterna. Os religiosos aqui de João 8, 12 a 20, interpretaram mal a lei e a graça de Deus em Cristo. Não entenderam o testemunho de Jesus quando ele afirmou, eu sou a luz do mundo. Não interprete mal a pessoa de Cristo. Antes de interpretar, leia a Bíblia. Conheça quem Ele é. A luz do mundo apontava para a redenção de Deus em Cristo. Não se deixe levar pelas luzes do mundo, achando que elas vão lhe dar a visão correta da vida. Não vão. Vão lhe cegar mais ainda. Irmãos, que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Que nós sejamos gratos ao Senhor de compartilhar conosco o seu testemunho e não só isso, de dividir conosco a sua luz para que sejamos e para que testemunhemos assim como ele testemunhou a luz de Deus no mundo aí fora em trevas e em pecado. Vamos orar ao Senhor, baixe sua cabeça.